Hoje é dia 18 de fevereiro do ano 2018. É um domingo. São 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Em nossa cultura ocidental, a medicina é soberana quando se trata de doença e de doente. E esta soberania é exercida por nós médicos. Embora a tecnologia médica tenha avançado extraordinariamente nesses últimos tempos, a ciência médica ainda é uma ciência de possibilidades, mas nunca de certezas. Por isso que o médico é muito prudente e evita usar a palavra cura. Ele prefere a expressão resultado satisfatório. Além do que, esta ciência médica, ela é muito cara para a maior parte das pessoas, dos necessitados doentes, que dessa ciência precisam para recuperar saúde. Entendeu? Mas vejam o que eu vou dizer. Nós cuidamos de doentes crônicos do sistema músculo-esquelético. E esses doentes crônicos, eles sofrem com dores e sofrem, na evolução dos processos músculo-esqueléticos, eles sofrem de incapacidade progressiva. Muitos atribuem o nome de doença reumática a muitos processos do esqueleto. Mas, na verdade, a grande maioria dos processos, dos transtornos musculoesqueléticos, são de processos degenerativos articulares. E tais processos degenerativos articulares podem maltratar raízes nervosas. Então, a maior parte dos processos dos transtornos musculoesqueléticos decorre de dores articulares ou de dores de compressão de raízes nervosas, que são as nevralgias por compressão. Então, artralgia é a dor articular, nevralgia é a dor do nervo. Entendeu? Muitos pacientes, eles têm raízes nervos muito bons, mas que estão sendo esmagados, maltratados por deformidades do esqueleto. Entendeu? Esses processos degenerativos, culturalmente, são atribuídos à idade. Ah, isso é da idade. De fato, é assim. Quem vive mais tempo tem oportunidade de maltratar mais o seu esqueleto. Entendeu? Mas não quer dizer que é inexorável. Quer dizer, por evoluirmos em nossa idade, fatalmente teremos que sofrer de dores ou de incapacidade. Entenderam? Isso não é normal você pensar assim. Mas essa cultura nós recebemos. Recebemos dos nossos pais, dos nossos familiares, da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa escola, até da religião, às vezes. E a própria ciência médica pode transmitir esse tipo de crença. Ah, isso é da idade. Não. Entendeu? Nós atendemos doentes, grandes sofredores de coluna, jovens. Vamos fazer uma cirurgia esses próximos dias de um paciente que teve uma paralisia no pé
por uma compressão de nervo ciático na região lombar e nós temos que fazer uma descompressão cirúrgica. Ele tem apenas 32 anos. Entenderam? Então vejam vocês. Nós somos compostos por um corpo físico. Mas será que somos só físico? Não. Embora a medicina seja uma ciência, e como tal ela é materialista, toda a ciência é materialista. Por que toda a ciência é materialista? Porque toda a construção científica é construída com os informantes físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Toda a ciência obedece ao princípio do ver para crer. Entenderam? Mas não esqueçam do seguinte: que este universo no qual estamos inseridos, ele tem um componente de visibilidade. E esse universo no qual nós estamos inseridos tem um componente de invisibilidade. Não é porque uma coisa é somente visível que ela existe. Não. Tem inúmeros fatores invisíveis que nós temos provas de sua existência. A própria medicina aceitou um componente no ser humano chamado pensamento. O pensamento não é visível, não é audível. Você não sente gosto nem cheiro do pensamento. E nem você pode tocar o pensamento. Então, a medicina foi obrigada a admitir que o ser humano não é só físico, né? Mas a medicina começou assim, né? Os anatomistas que começaram a dissecar corpos humanos para entender todos os órgãos, os músculos, fígado, pulmões, rins, coração, entendeu? Eles imaginavam que nós fôssemos um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se tudo está funcionando bonito, normal, nós recebíamos da ciência médica o rótulo de vivos e saudáveis. Se um desses sistemas funcionava mal, nós recebíamos o rótulo de vivos, mas doentes. E se um desses sistemas paravam de funcionar, a ciência médica te oferecia um atestado de óbito. Entendeu? Mas depois ela evoluiu, mais para frente, e foi obrigada a admitir um ser humano pensamento, que não é material. Entende? Não pode ser visto. Aqui não é o ver para crer. Não, aqui é o crer para ver. Entendeu? Então, a medicina caminhou num processo de imaginar que, mais importante até que o próprio corpo físico, é o pensamento do indivíduo. O pensamento toma decisão. O pensamento cria. O pensamento executa. O pensamento muda. O pensamento escolhe. Entenderam? Nós somos privilegiados com uma qualidade chamada livre-arbítrio. E quem escolhe o que é para nós? Nós mesmos escolhemos. Não quer dizer que sempre escolhemos bem. Não. Na maior parte das vezes, nós escolhemos mal. É por isso que existem muitas doenças que não deveriam existir. Entende? Por más escolhas, né, nós criamos doenças. Entende? E o próprio pensamento cria doenças. São as doenças psicossomáticas. Então, o pensamento cria doenças. A medicina chama o pensamento de mente. Mas veja bem, existe uma escala de dimensão diferente. Pensamento é uma coisa, mente é outra coisa, consciência é outra coisa, espírito é outra coisa.
Entenderam? Eu falei nesses termos em escala ascendente, porque a hierarquia seria espírito, depois consciência, depois mente e depois pensamento. Entendeu? É muito difícil conceituar esses termos, embora a todo momento as pessoas usam. A toda hora você vê as pessoas falando em consciência, em pensamento, em mente, em espírito. Mas vai você tentar definir, conceituar cada um desses termos. Entendeu? Não é tão fácil. Entende? Então, vejam vocês, o pensamento, que é um componente mais importante do ser humano, ele tem muito de cerebral, mas ele tem um componente extracerebral, fora do corpo físico. Entendeu? Aceitem isso por enquanto. Depois a mente. A mente é uma dimensão maior do pensamento, acima dele. A mente tem muito de extracerebral e pouco de cerebral. A consciência não tem nada de cerebral. Ela é toda extracerebral. Entende? E a consciência, vejam vocês, ela é completamente exaltada por uma ciência incrível chamada física quântica. A física quântica exalta o incrível poder da nossa consciência, o incrível poder criador da nossa consciência, o incrível poder criador da nossa realidade. Entenderam? Então não esqueça, até cientificamente, a tua consciência é a criadora da sua realidade. E essa criação de realidade vai depender muito das tuas escolhas. E de como você pensa. E de como você conceitua uma palavra chamada poder. Poder é uma palavra curta. Né? Mas não imagine vocês o poder dessa palavra chamada poder. Entenderam? Então, até cientificamente, a sua consciência tem o poder de criar a sua realidade. Ela pode criar graça, por exemplo, saúde. Mas pode criar desgraça, por exemplo, doença. Entenderam? Então vejam vocês, muitas doenças são criadas pela mente. São doenças psicossomáticas. E podem ter rótulos completamente diferentes. Entende? Você pode chamar de doença psicossomática uma alergia. Você pode chamar de doença psicossomática uma colagenose, que é uma doença do colágeno do corpo, das células. Você pode chamar de psicossomática uma psoríase, uma asma, uma bronquite, uma colite ulcerativa, até um glaucoma. Né? Várias doenças podem ter componentes fortes psicossomáticos, entendeu? Embora a estação final é a manifestação física, entendeu? O corpo é sempre um mero obedecedor de ordens. Ele é um servo da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa mente, da nossa consciência e do nosso espírito. Entenderam? Então vejam só. Nós somos compostos de 50 trilhões de células aproximadamente. Muito bem. Vocês pensam que essas células nascem com a gente e morrem no dia que nós morremos? Não, não. Essas células, a grande maioria delas, são totalmente renovadas a cada momento. Nesse momento que você está me ouvindo e nesse momento que eu estou falando, milhões de células estão morrendo e milhões de células estão nascendo dentro de você. Entendeu? É possível que em 11 meses de vida, quase todas as tuas células foram substituídas. Então,
você nasce e morre todo dia. Entende? Você não nasceu um dia e vai morrer daqui 100 anos, não. Você nasce e morre todo dia. Entendeu? Mas o teu organismo, o teu corpo, teu pensamento, tua mente, sua consciência, tem um incrível poder de praticar renovação. Então você é renovado a cada dia. E essa renovação, ela é muito, muito mais eficiente se você tem uma vida saudável. Se você saber escolher. Se você usa teu livre-arbítrio para o bem, para a graça, e não para a desgraça. Porque o mesmo poder que a sua consciência tem de criar a realidade chamada graça, ela tem também o poder de criar a realidade chamada desgraça. Por exemplo, doença. Entenderam? Então vejam bem. A cura mental, gente, a cura mental nada mais é do que a cura pelo poder da mente. Então, se a mente tem o poder de criar uma doença, a mente tem o poder de curá-la com a mesma intensidade, com o mesmo poder. Entenderam? Mas vejam vocês, a cura mental é específica e exclusiva para curar doenças psicossomáticas. A cura mental não é cura espiritual. Embora, vejam vocês, nas televisões, nas imagens de televisão, a todo momento, vocês estão vendo as igrejas, as crenças, mostrarem curas mentais, com o rótulo de curas espirituais. Não. A grande maioria daquelas curas são curas mentais de doenças psicossomáticas. É válido, é claro. Quanto vale uma cura? Se a ciência médica se mostra incompetente numa doença e uma crença religiosa consegue curar aquela doença, isso é muito válido, é muito precioso. Embora, legalmente, não é assim. Entende? Porque se é doença, tem que ter a competência médica. Entenderam? Para lidar com isso, pelo menos em nossa cultura ocidental. Mas na prática não é isso que acontece, entende? Então as pessoas lançam mão de curas mentais ou de curas pelas crenças religiosas, entende? É o tal poder da fé religiosa. Então a fé religiosa também é uma ferramenta de cura. Como não? Né? Nós citamos aqui uma vez um exemplo cientificamente comprovado. Né? Se num grupo de doentes, né? Se faz um tratamento somente médico, e no outro grupo de doentes se faz um tratamento médico, e se apela pelo poder da oração, ou pelo poder das crenças religiosas, não há a mínima dúvida que nesse grupo onde se pratica orações, o nível de cura é muito mais alto que no outro grupo que não pratica oração. Entendeu? Isso é cientificamente comprovado, não sou eu que digo. Entendeu? Então, a fé religiosa tem um grande poder de cura, principalmente das doenças psicossomáticas. E vejam vocês, pode ser psicossomático também calvície, pode ser psicossomático também diabetes, pode ser psicossomático também câncer. Entendeu? E se é psicossomático, a mente tem o poder de curá-las. Entendeu? Assim como a mente cria doenças, a mente cura doenças. Entende? Então vejam vocês, na escala ascendente de poder, né, o pensamento tem um poder imenso. Todo mundo sabe que o nosso pensamento é poderoso. Ele cria, né, ele planeja e ele pode ajudar a executar. Né? Mas a mente é mais poderosa que ele. Entende? A mente é mais evoluída, é uma dimensão maior.
Então, ela tem um poder maior. Entende? Embora a medicina chame pensamento e mente como sinônimos, na verdade, eles não são sinônimos. Né? Depois, na escala maior, vem uma coisa chamada consciência. E a consciência tem o poder de criar realidade. A sua realidade pode ser criada pela sua consciência. E essa realidade pode se chamar doença. Entendeu? Então, vejam vocês. Quanto mais poder você conferir à sua doença, mais poder ela terá. Entende? Então, uma grande ferramenta de aliviar males ou doenças é você não dar poder a essa doença. Tem pessoas que vivem contando sobre a sua doença o dia inteiro. Elas contam para os parentes, para os amigos, elas ficam se queixando toda hora da doença. Ou seja, elas exaltam o poder da doença. Então, uma doença que tinha um nível ruim, vamos chamar, ela cai para um nível péssimo, né? E pode até matar o doente, né? Ela pode até matar o doente, entende? Por criar uma realidade ou conferir a essa doença um incrível poder que ela não tem, entende? Ela não tem. Entende? Assim funcionam também muitas crenças, né? De feitiçaria, de macumba, entende? Na verdade, se você der poder à magia, a essas coisas, elas obviamente terão poder sobre você. Mas, se você acredita, se você é um crente em Deus, e você acha que o único poder que existe é o poder de Deus, os outros poderes não existem, entende? Nem o poder da doença. Então, uma das formas de você amenizar essa doença é você não dar poder a ela. Não deve dar nenhum poder a ela. Não fala sobre ela toda hora. Entende? Ignore-a. Entende? Entende? Então, você vai aliviar muitos sintomas dessa doença e vai ajudar na recuperação da sua saúde. Entendeu? Na dimensão acima tem a consciência. A consciência não é cerebral. Não adianta você procurar o endereço da consciência. Não adianta ir no Google nem no GPS. Lá não tem endereço da tua consciência. Embora todo mundo fale dela a todo momento. Entendeu? Não, a consciência é extracerebral. E ela tem o poder de criar realidade. E vejam vocês que incrível. Que incrível. Do nada ela cria uma realidade. Entende? A matéria-prima da inteligência chamada consciência é o nada. É assim que esse universo foi criado. Do nada. Porque o nada não existe. O nada é a potencialidade do tudo. Entendeu? Então esse universo foi criado por um poder maior que usou como matéria-prima o nada, o vazio. Entendeu? Então a consciência cria sua realidade. A consciência é muito mais poderosa que o pensamento. E muito mais poderosa que a sua mente. E que dirá o espírito, né? Que é mais poderoso ainda que a consciência. Mas o nosso tempo aqui, ele já correu. E a nossa jornada de hoje está terminando. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho um site www.ruimercurio.com.br. O telefone de minha clínica, em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024, é o 11 3661 4243. 11 3661 4243. Lá nós atendemos os doentes crônicos, com dores crônicas do sistema músculo-esquelético, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, na região lombar, nas pernas, nos joelhos, etc. Obrigado por toda essa atenção. Tenham todos muita saúde e sejam todos vocês muito felizes. Até a próxima.